Olá pessoal, nós vamos falar sobre yoga terapia. Vamos aguardar chegarem mais pessoas. Oi Silvia, bem-vinda. Abrindo a sala. Marcelão, um grande garoto. Bem-vindo. Só aguardar um pouquinho e a gente já começa. Oi Ana, bem-vinda. Dulce. Sheila. Ah, tá em duas. Que legal. Tudo bom? Bem-vindas. Bem-vindos, pessoal. A ideia da nossa live de hoje é que a gente converse um pouco sobre yoga terapia. Eu vou tirar os comentários porque eu acabo ficando distraído por eles. Sheila, aluna do professor Marcos, eba, muito bem-vinda. Eu acabo me distraindo e às vezes perco a linha do que eu estava falando. Como é que eu desligo eles aqui? Turn off commenting. Pronto. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Bem-vindos aos que estão chegando. A ideia é que a gente converse um pouco sobre esse conceito que se chama yoga terapia, que muita gente conhece, outros não conhecem, alguns se aproximam do yoga justamente porque buscam algum efeito terapêutico. E vem crescendo demais a yoga terapia no mundo como um todo. Não é uma coisa nova, já tem pelo menos 100 anos a utilização do yoga como terapia, mas às vezes as pessoas se confundem um pouquinho, até na sua própria atuação profissional. Até onde pode ir a pessoa que se intitula yoga terapeuta? O que se espera de um yoga terapeuta ou da yoga terapia? Né? Como que a gente pode, enquanto professores ou yoga terapeutas, professores de yoga, pesquisadores ou yoga terapeutas, até onde a gente pode ir sem invadir o campo de outro profissional da área da saúde que já está bem estabelecido. Né? Então, o Swami Kuvalayananda, que é a nossa grande referência, já em 1961, ele escreveu esse livro aqui, que eu tenho divulgado para todo mundo. Aparece ao contrário aí, então vou deixar um tempinho para vocês lerem. Yoga Terapia, Princípios e Métodos Básicos. Esse livro foi encomendado ao Swami pelo Ministério da Saúde do governo da Índia. Justamente porque naquela época o Swami já era uma referência em pesquisa científica. Desde 1924 tinha fundado Kaivalyadama, uma faculdade com subsídio do governo indiano para justamente fazer pesquisa literária e acadêmica e científica de aplicações das práticas de yoga, para mostrar para a sociedade que o yoga tinha efeitos que não eram simplesmente esotéricos, no mau sentido, ou incomprováveis, que residiam no campo da crendice. Né? Para vocês terem uma ideia, existiam pessoas que falavam que conseguiam fazer parar o coração, os faquires. E o Swami Kuvalayananda conheceu um desses rapazes, que tinha por volta de seus 24, 25 anos, e o convidou a ir ao laboratório, justamente para mostrar para ele e para a sociedade que ninguém conseguia fazer parar o coração. Fizeram um preparado, como o rapaz fazia as exibições, ele cavava um buraco em que ele coubesse sentado e ele tampava aquilo, dizia que ficava vedado e fazia pranayamas, entrava em profundo estado meditativo e dizia que parava de respirar e parava o coração, e ele acreditava nisso. Pois bem, com o eletrocardiograma, com cinta respiratória, observando através de um vidro vedado, tudo com vedação de borracha, o Swami fez os cálculos de quanto oxigênio existia naquela caixa de vidro que eles fizeram, enterrada no chão, e quanto que uma pessoa respirando a 15 ciclos por minuto poderia resistir ali.
E dava para ficar uns 40 minutos, alguma coisa do gênero. E o rapaz começou a fazer pranayama e chegou a uma frequência respiratória de 1 ciclo a cada 5 minutos. Isso é um absurdo. A frequência cardíaca dele chegou a 9 batimentos por minuto. Isso é outro absurdo. O mamífero terrestre com a frequência cardíaca de repouso menor que existe é o elefante, e essa frequência é por volta de 20 batimentos por minuto. Né? Então, realmente o menino era um fenômeno. Mas, passadas 3 horas, quase 4 horas, ele consumiu muito menos oxigênio do que qualquer um de nós consumiria, acabou o oxigênio, a frequência ventilatória e a cardíaca começaram a aumentar. O Swami abriu a portinha e falou, olha, está aqui gravado no polígrafo, você é um ótimo praticante de yoga, você consegue com o seu sistema nervoso central influenciar o seu sistema nervoso autônomo de uma maneira espetacular, mas seu coração não parou. O rapaz ficou tão decepcionado consigo mesmo, porque ele acreditava que conseguia fazer parar o coração, que ele se mudou para Kaivalyadama e fez voto de silêncio, cortou o freio da língua para tentar fazer a língua encostar atrás do palato mole, naquela região onde se diz ser secretado o néctar da vida, Amrita. Né? E foi voluntário de pesquisa para tentar resgatar o karma que ele havia coletado para si mesmo, até morrer com 70 e poucos anos. Né? Isso é um exemplo de como começaram investigações científicas já com finalidade de aplicação na área da saúde. Uma outra pesquisa feita em Kaivalyadama, em uma outra pesquisa, o Swami fez radiografias de pessoas estressadas e a mesma pessoa relaxada e depois estressada. E o estômago, que se tivesse este tamanho, ficou deste tamanhozinho, ficou realmente naquela expressão, um bolo no estômago. Isso já tem uma utilidade terapêutica. Olha, o estresse realmente causa uma contração no estômago que pode não ser saudável. Né? Mas as coisas foram evoluindo. E o Swami fez esse livro, Yoga Terapia, em que ele diz, logo no comecinho, a bem da verdade, terapia não é a finalidade do yoga. E a gente vem aqui falar de yoga terapia, mas não é contraditório? Não é contraditório, porque ele continua e desenvolve esse pensamento dizendo que a maior finalidade do yoga é o samadhi, a maior finalidade do yoga é a liberação, né? Sair, escapar da roda de reencarnação de vida e morte, mas para isso a pessoa precisa alcançar um estado meditativo e viver em estado meditativo para conseguir chegar a esses estados. E para que a gente atinja uma possibilidade da meditação, o corpo tem que estar saudável. Então é uma consequência inevitável, diz o Swami, da prática coerente, adequada do yoga, a harmonização dos sistemas fisiológicos ou psicofisiológicos. É uma consequência, é um brinde. Não dá para imaginar aqueles yogis antigos indo para a caverna, praticando 20 horas por dia porque quisessem ficar sem dor nas costas, porque quisessem fazer diminuir o coração, o ritmo cardíaco, né? Porque quisessem conseguir digerir melhor gorduras animais, porque eles não comiam gordura animal e o sistema digestório funcionava muito bem, obrigado. Né? Então o yoga vai na raiz dos nossos problemas de saúde, modificando o nosso comportamento, porque é justamente o nosso comportamento que acaba maculando esse estado de saúde ideal com o qual a gente vem para o mundo. A gente nasce, tá certo, com uma carga genética, com uma programação genética X, mas com possibilidades comportamentais a se desenvolverem. E a gente pode potencializar, estimular uma tendência genética ou abafar uma tendência genética. Normalmente, o mau comportamento, os vícios de postura, os vícios alimentares, os vícios de pensamento acabam precipitando e estimulando as partes negativas da nossa programação. Né? O Swami, nesse livro, ainda diz, olha, a causa de todos os problemas, de todos os males de saúde das pessoas, se chama
e é um nome que a maioria de vocês não deve ter ouvido, só se vocês prestaram muita atenção quando leram Patanjali, se chama Angamejayatva. Parece um palavrão, né? Angamejayatva, que deriva de Raga e de Vesa, que deriva de apego e aversão. Então, a grande causa continua sendo apego e aversão, a grande causa continua sendo Maya, a nossa ilusão de que a gente tem que se apegar à vida ou ter medo da morte. Né? Porque a gente não precisa nem se apegar à vida, nem ter medo da morte, porque, afinal de contas, somos uma gotinha de água que vai voltar para o oceano. Mas, estando aqui encarnado, é muito difícil, né? Se eu me machuco, eu sofro pra caramba. Eu sou um cara, o Danilo, que odeia sentir dor. Quando eu sinto dor, eu fico bravo, eu falo palavrão, eu xingo. Sai de perto quando eu sinto dor, eu fico chato. E se alguém que eu amo se machuca, pior ainda. Né? Eu sou o pai leão, né? Ou a mãe leoa, né? Que vai proteger, que quer proteger o filho e tudo mais. Isso tudo são manifestações da nossa individualidade egóica que causam sofrimento, que causam alteração do tônus muscular profundo que a gente tem. A gente tem vasos que inervam vasos, a gente tem nervos que inervam nervos, vasa vasorum, nervo nervorum. Esse desequilíbrio mental, comportamental, por Raga e Dvesa, que causa o bolo no estômago, por exemplo, causa o bolo nos vasos. Isso é Angamejayatva. Há uma perturbação de tônus musculares profundos, inclusive dos vasos que irrigam os ossos, que tem a medula óssea amarela dentro dos ossos longos, onde é produzido, em grande parte, nosso tecido linfático. Né? Nosso sistema imunológico. E aí a gente, por causa de estresse, a gente tem o sistema imunológico limitado, debilitado. Ah, mas por que você está falando isso? Caramba, a gente está numa época de Covid, de pandemia, que a gente precisa estar com o nosso sistema imunológico lá em cima. Então olha que efeito terapêutico maravilhoso que o yoga pode propor. Combata o estresse e potencialize a sua imunidade. Poxa vida, por que será que não pensaram nisso? Pensaram. Estão pesquisando. Como eu falei na live que eu fiz com o professor Marcos segunda-feira, a gente tem, inclusive, que os efeitos já constatados da meditação e da yoga, mostrando que o sistema imunológico, as células linfáticas, linfócitos T e linfócitos B, eles demoram mais para morrer nas pessoas que meditam e conseguem se replicar mais vezes. Uma célula consegue se subdividir muito mais vezes quando ela vive dentro de um organismo meditador do que quando ela não vive dentro de um organismo meditador. Agora, até onde eu posso ir? Como é que funciona isso? Porque existe um monte de professor de yoga que chega para o seu aluno que toma Prozac. Olha, gente, é sério isso. Chega para o seu aluno que toma Prozac e fala, não, eu tenho aqui a panaceia, yoga cura tudo, yoga é bom para tudo e para todos. E você vai pegar esse seu remedinho que o seu psiquiatra que estudou 6 anos, mais 5 anos de residência, mais doutorado, blá, 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 blá. O cara estudou antes de prescrever esse remédio, pelo menos 15 anos depois do ensino médio, e você vai falar, o professor fala, pega esse remedinho e joga fora porque ele não sabe nada. Eu, que fiz um curso de 360 horas, sei muito mais do que ele. Vem meditar comigo. Eu escapei da depressão maior só meditando. Gente, é complicado isso. Não pode. É antiético. Se um familiar meu cai na mão de um professor desse, de um pseudoterapeuta desse, e acaba sofrendo consequências negativas, porque o cara pode se matar, eu juro que eu processo um professor desse. Não pode. A gente tem que saber até onde a gente pode ir. A gente precisa ter formação adequada para poder prescrever ou não prescrever remédio. Quem pode prescrever remédio? Médico. Então faça medicina e depois faça yoga terapia. Aí você vai ser um yoga terapeuta médico. Ótimo. Precisamos de vocês. Hoje existe um movimento mundial
justamente para tentar entender como é a yoga terapia no mundo, como é a yoga terapia no Brasil, como é a yoga terapia na Argentina, no Chile, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, no México. Existe yoga terapia no México ou não existe? Como é que é na Austrália? Como é que é no Japão? Como é que é na Índia? A Índia tem uma abordagem única de yoga terapia ou tem diversas abordagens de yoga terapia? A gente está bolando uma pesquisa mundial que vai ser provavelmente a gente vai ter um N aí, uma amostragem de no mínimo umas 5.000 pessoas falando sobre yoga terapia nos seus países. Quem pode ser yoga terapeuta? Quanto tem que estudar para ser um yoga terapeuta? A gente tem países que estão muito bem organizados. Em 2018 eu participei, já comentei com muita gente, eu participei do Consórcio Mundial de Yoga Terapia lá no Japão. E foi chamado pelo professor Keishin Kimura, que é o presidente da Associação Japonesa de Yoga Terapia. Na conferência deles, equivalente ao nosso simpósio de Yoga Terapia que aconteceu ano passado, eles tinham 2.000 pessoas. A gente ficou super feliz que tinha por volta de 400. E foi um mega sucesso, foi muito legal. Mais uma vez eu agradeço a todos que participaram e aproveito para dizer que a gente já está organizando deste ano, que vai ser online, vai ser via alguma plataforma, provavelmente o Zoom, né? E já tem um monte de gente legal convidada e confirmada, já eu falo um pouco mais para vocês sobre isso. Muito bem. E nos Estados Unidos existe a Associação Internacional de Yoga Terapeutas, que na verdade nasceu nos Estados Unidos, mas é uma instituição que já tem ramos funcionando no mundo inteiro. A nossa querida Alicia Souto, que foi a autora daquele livro A Essência do Hatha Yoga, que o Marcos e eu ajudei a fazer a tradução, o Marcos fez a revisão técnica e editou, né? Ela já era, há 30 anos atrás, membro da Associação Internacional de Yoga Terapeutas. E com essa pesquisa, a gente junto, e existe inclusive, só abrir um parênteses, um movimento chamado pela Organização Mundial da Saúde para fazer uma sistematização e uma formatação do currículo acadêmico para a formação de professor de yoga. Né? Isso tenho amigos que estão participando também. Uma outra iniciativa da Organização Mundial da Saúde, em convênio com a Bireme aqui no Brasil, é fazer um mapa de evidências em yoga terapia. Aplicação terapêutica do yoga, assim como a aplicação terapêutica da medicina ayurvédica, da auriculoterapia, da ozonioterapia, da aurícula eu já falei, né? Enfim, cromoterapia, meditação. Então, a gente está fazendo um levantamento muito grande, a gente está lendo, a gente já leu, na verdade, e já fez a sistematização nós partimos de 505 revisões sistemáticas de literatura em yoga terapia. Filtramos para 150, e essas 150 estão lá subdivididas em aplicação terapêutica do yoga para câncer, aplicação para gastrite, aplicação para insônia, aplicação do yoga para problemas hormonais, para estresse pós-traumático e tudo mais. Então, você vai acessar um site no mapa de yoga, e aí você vai clicar, por exemplo, você quer cruzar Hatha Yoga tradicional com estresse pós-traumático. Daí você vai encontrar uma bolinha nessa matriz, e aí você clica nessa bolinha e ela vai te abrir todos os papers que tem disponíveis de melhor qualidade até 2019, que foi quando terminou essa revisão toda, e você vai ter acesso. É claro que isso vai sendo atualizado com uma certa periodicidade, tá? Nos Estados Unidos, a yoga terapia tem uma abordagem que é bastante voltada para ortopedia, assim como alguns professores e yoga terapeutas no Brasil também trabalham. Então vamos dar uma prática, vamos fazer a série da parede porque você está com dor nas costas. Não dá para negar que tem um efeito terapêutico, né? Mas existem profissionais especializados para lidar com problemas da coluna de maneira a reabilitar quem está com dor nas costas. Como é que se chamam esses profissionais? Fisioterapeutas.
No Japão, a abordagem é mais com vistas a utilizar o arcabouço teórico prático do próprio yoga. Isso é interessante. Tem também nos Estados Unidos a abordagem psicológica, né? As couraças, a partir do trabalho do Stanley Kellyman, da cognição corporificada, o corpo revela, e aí vem vindo, tem um amigão meu, que é o Michael Lee, que tem um lugar que se chama Phoenix Rising Yoga Therapy. Eu fiz inclusive um curso com ele mês passado, foi espetacular, e ele trabalha de uma maneira meio parecida, quase que um misto entre o que o pessoal do Japão trabalha e o Dr. Boli na Índia trabalha. O Dr. Boli ainda está vivo, foi um dos alunos diretos do Swami Kuvalayananda. Mas quem que está preparado para trabalhar com problemas psicológicos e falar assim, vamos ter uma abordagem terapêutica para a sua psicologia? O cara se chama psiquiatra ou psicólogo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. É claro que o yoga vai agir na mente, é claro que o yoga vai agir no corpo, mas a gente tem que saber como chegar nisso, até onde a gente pode ir, a partir de onde a gente não pode influenciar o trabalho do outro, porque somos, no final das contas, profissionais envolvidos na terapêutica de um ser humano que é multifatorial, né? No Japão, eles têm uma ferramenta diagnóstica que leva em consideração os 5 corpos, os Panchakosha, né? Então, eles vão fazendo um questionário, você vai na frente do yoga terapeuta, você conversa com ele, e ele vai fazendo um questionário com você e vai fazendo algumas anotaçõezinhas. E ele tenta localizar se o seu problema físico tem alguma correlação com outros corpos mais sutis. E aí passa uma terapêutica de práticas de yoga que influenciem esses corpos sutis. Aí não vai ter médico que vai poder dizer que a gente não tem capacitação para fazer isso. Aí não vai ter fisioterapeuta que vai dizer que a gente está invadindo o campo de trabalho deles. Porque ainda existe, não só, isso eu estou dizendo enquanto professor de yoga terapeuta, um pesquisador e tudo mais, que está investindo nesse campo da yoga terapia, que quer poder ter liberdade de trabalhar, que quer evitar que os nossos colegas no futuro sejam processados, sejam perseguidos, sejam impedidos de trabalhar, né? Porque a educação física e a fisioterapia ainda entram em conflito e a gente tem as duas profissões estabelecidas, e o yoga e a yoga terapia não são, no Brasil, sistematizados e normatizados. A gente teve uma tentativa fútil de normatização do yoga há alguns anos atrás, que ainda bem que não foi para frente, né? Mas com essa pesquisa mundial que a gente pretende fazer, que a gente, inclusive hoje eu tive uma reunião com a Lisa Kelly Ireland, que é inglesa, que é do Conselho Nacional de Yoga Terapia do Reino Unido, e com a Marlisa Sullivan, que é uma das expoentes de trabalho com a terapia, com a teoria polivagal, e docente da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. E a gente está bolando essa pesquisa, e eu vou precisar de ajuda de todo mundo que trabalha com yoga e com finalidades terapêuticas para a gente espalhar essa pesquisa para a maior quantidade de pessoas que a gente puder. A gente pretende estabelecer padrões. Afinal de contas, como é que está no Brasil, como é que está nos Estados Unidos, como é que está na Irlanda, como é que está na Austrália. Pra você ter uma ideia, a Austrália tem 2 associações reconhecidas, muito grandes, de yoga terapia. 2, que não brigam entre si. O mais impressionante é isso, né? Aqui no Brasil a gente até tem associações de yoga distintas, mas se você faz parte de uma, você acha que a outra é palavrão. A gente tem que aprender bastante ainda, né? E como é que é a abordagem do Dr. Boli, afinal de contas, Danilo, que você comentou? A abordagem do Dr. Boli é uma abordagem que, inclusive, o Swami Kuvalayananda comenta no seu livro, que se chama Prana Dharana ou Prana Dharana, que é a concentração no prana, ou no movimento respiratório. Como é que funciona isso aí? Quando a gente
E quem já fez minha aula sabe que eu sempre falo e comento e peço que o aluno sinta isso. Quando a gente pega uma pedrinha e joga numa superfície de água, numa poça d'água, num espelho d'água, ela causa uma perturbação que gera ondas. Né? Essas ondas, elas são justamente a energia passeando pela matéria, se propagando do centro para a periferia de maneira centrífuga radial. Isso não é viagem, isso não é esoterismo, isso é física. Eu não estou falando de energia cósmica, eu estou falando de joules. Aí eu congelo a água e jogo a mesma pedra. O que acontece com a energia? Ela se propaga ou não se propaga pela matéria? Ela se propaga pela matéria. Só que a matéria, quando a energia sobe, tenderia a fazer, né? Porque a energia se propaga como uma senoide, assim. Ela vai fazendo assim, ó. E por isso que a onda do mar, ela sobe e desce. Né? E aí, quando a água está congelada e a energia tenta fazer a matéria mexer, ela quebra. O nosso corpo funciona, grosso modo, mais ou menos desse jeito. Essa musculatura aqui, que a gente tem muito tensa normalmente, quando a gente está com tensão psicológica, ela chega alguém, algum amigo em você e aperta, você, ai, né? É uma musculatura que provavelmente está mexendo pouco quando você respira, porque ela está travada. Na realidade, antes de travar o movimento, a gente trava a percepção, a via sensorial e motora efetora. Para o Dr. Bolle, esse canal de comunicação que está entupido se chama nadi. Ele tem uma abordagem que até professores tradicionalistas do yoga às vezes acham surpreendente. É um canal de comunicação sutil. Por que não um nadi? E limpar esse canal de comunicação se chama nadi shuddhi. Ah, mas não é Anuloma Viloma que é nadi shuddhi? Se você decorou o que estava no livro, é. Mas se você está tentando dar um passo adiante, entender que isto aqui pode ser um nadi, um desses 72 mil canais de comunicação da energia sutil pelo nosso corpo. E o que mais que é energia sutil do que a própria percepção da consciência? Então isso aqui, tomar consciência de que pode haver essa comunicação e voltar a sentir essa comunicação, limpou um canal, nadi shuddhi. Tá? Então como é que ele faz? O que se trabalha nesse Prana Dharana? Tomar consciência dos movimentos corporais, principalmente no tronco, que é onde residem os nossos órgãos vitais. Tronco, levando em consideração, inclusive, a cabeça e o assoalho pélvico, tá? É só joga fora bracinhos e perninhas. O que sobrou, ele chama de tronco. Tudo no tronco deve mexer quando a gente respira. Se não mexe, ou eu não estou percebendo, porque eu já estou tenso, eu não percebo e existe o movimento, ou eu não percebo e não existe o movimento, porque está mais tenso ainda do que eu gostaria que estivesse. Em algumas regiões, pode haver porque quando eu inspiro, o movimento do meu peito, para onde é quando eu pego o ar, ó. Quando eu solto o ar. Então há uma expansão quando eu pego o ar e uma retração quando eu solto o ar. Lá na região lombar, por exemplo, onde tem o diafragma que se insere na lombar, pessoas que respiram muito curtinho, mexem pouco o diafragma para respirar. E pessoas que mexem pouco o diafragma para respirar ficam com ele retraído, como um músculo estriado esquelético que pode ficar encurtado. Então, aí quando a pessoa respira, imagine uma mão sendo o abdômen e a outra a lombar, tá bom? Quando a pessoa que não está com o diafragma muito tenso, ela pega ar, a barriga vai para fora e a lombar também vai para fora. Há uma expansão. Quando ela solta ar, a barriga volta, o abdômen volta e a lombar volta. Mas, se o diafragma está puxando demais a lombar para dentro, porque ele está muito tenso, quando a barriga vai para fora, a lombar vai para dentro. Quando a barriga volta, a lombar volta. Então há um movimento, a lombar que devia estar fazendo assim, ela faz assim. A pessoa sente que a lombar fica mais arqueada quando ela pega ar e menos arqueada quando ela solta ar.
E aí ela faz o Dhyana Bandha, aprende na aula de yoga a fazer o Dhyana Bandha. E esse movimento se restaura simplesmente porque ela alongou o diafragma. Percebam a profundidade de um efeito terapêutico de uma prática que nem foi feita para ter efeito terapêutico. Agora, e lá no Angamejayatva, como é que a gente contrapõe aquilo? Então, se o estresse vai causando todo esse ciclo vicioso de tensão que chega nos músculos, nos músculos lisos dos vasos que inervam os vasos, que inervam as glândulas, que pode, consequentemente, todo o seu sistema neuroendócrino ficar totalmente desequilibrado por causa do estresse. Então você relaxa. Então você abre o corpo, expõe uma parte do seu corpo e relaxa aquela parte do seu corpo. E tenta sentir um movimento ali. Um movimento respiratório. Ó, eu vou deixar a mão aqui. Aliás, sem a mão. Ó, vou inspirar fundo. Dá pra ver lá na rede, ó, como mexe, ó. Ah, e se eu não sentir? Se você não sentir, o grande desentupidor de nadis é a mão nesse trabalho. Você coloca a mão aqui e respira sentindo com a mão. Ah, eu consegui sentir. Aí você tira a mão e respira, continua respirando e tentando sentir. Ah, eu consegui sentir sem a mão, mas com a respiração ampla. Vamos tentar fazer com a respiração livre? Ah, o movimento fica mais sutil, mas eu ainda sinto e eu não conseguia sentir. É aí que a gente queria chegar. Tá? É aí que a gente queria chegar. Porque a partir do momento em que você sente, sem ter que respirar fundo, você pode fechar os olhos, continuar observando aquilo e investir naquilo que Patanjali diz que deve ser a fórmula do asana. Estabilidade, conforto, relaxamento do esforço e mente no infinito. Como é que alguém que está se sentindo ameaçado e caçado por um predador, seja ele qual predador for, como que alguém vai expor uma parte do corpo que, se for atacada, o bicho te mata? Não vai. Então você acaba, quando você restaura uma situação de conforto, estabilidade, relaxamento do esforço e mente no infinito exposto, você está mandando uma mensagem subliminar para o seu cérebro de que está tudo bem e que você não precisa se preocupar e que você pode relaxar ainda mais. E aí você faz isso com um pedaço do seu corpo, você faz isso com outro pedaço do seu corpo. Se houver uma região específica do corpo que mexe muito pouco quando a pessoa respira, talvez o professor, o yoga terapeuta, a pessoa especializada, dê diversas práticas, inclusive com lição de casa, para o aluno, para o cliente, para o paciente, e realizando aquele estímulo recorrente, porque a gente precisa ter o estímulo feito diversas vezes para aquilo se tornar gravado na nossa memória. Não só na nossa memória racional e cognitiva, mas uma memória física. Existe um termo que se chama alostase. A maioria das pessoas já ouviu falar de homeostase. Mas o que é a alostase? A alostase é a homeostase possível frente a um estresse que não cessa. Eu sempre dou exemplo, alguém que mora embaixo de uma pista de decolagem de aeroporto. O normal é não ouvir avião decolar e aterrissar, mas o cara muda para lá, para baixo da pista de decolagem. E aí, o primeiro, o segundo, o terceiro aviões, parece que o cara vai infartar. O 50º, ele já não tem tanto medinho. O 50º, ele já praticamente não ouve mais. E aí o coração começa a mente, o coração, o sistema emocional, límbico, autônomo, eles começam a reagir àquilo sem te dizer que você está reagindo. Então causa uma perturbação interna, mas a gente não registra mais. E a vida segue. Mas chega um momento que isso faz mal. Chega um momento que o corpo tenso não irriga direito,
os músculos, não tiramos produtos do metabolismo de uma musculatura do pescoço que está tenso, e daí alguém te chama e você vira a cabeça e... aí você vai embora assim, né? Com torcicolo. E o sistema digestório todo embolado. Quando o sistema digestório, as glândulas exócrinas do sistema digestório são exprimidas, aumenta a pressão, elas secretam sim mais suco gástrico. E aí começa a digerir a parede do estômago e a pessoa desenvolve gastrite e úlcera. Percebe? O grande barato do yoga como terapia é conseguir reverter esse acúmulo de estresse, que vai causar uma alteração, uma restauração de tônus, inclusive daqueles músculos dos vasos que inervam os vasos. E eles vão voltar a ter um suprimento, uma perfusão ideal de sangue. Vão restaurar a sua funcionalidade. A vida, ela se dá por expansão e retração. E os vasos também têm esses movimentos. Então, restaurar a possibilidade de sentir que mexe enquanto você respira e relaxar é um efeito local, mas que vai causar um efeito sistêmico maravilhoso. Maravilhoso, a gente precisa investir nisso. Então, antes da gente terminar, eu vou propor que você faça... Na divulgação da live eu falei que ia ter vivência, né? Então vamos tentar perceber movimentos respiratórios. Se você nunca fez isso, ótimo. Se você já fez, ótimo também. Mas vamos fazer de uma maneira estruturada, tá bom? Então não sei se você está sentado em cadeira, não sei se você está sentado no chão, não sei se você está deitado na rede. Eu queria estar deitado na rede, mas eu vou depois. Então o que a gente vai fazer? Desencoste, se possível, as costas da parede. Desencoste as costas da parede. Sinta o apoio do seu corpo no solo. E não use as mãos. Deixe os braços soltos, as mãos apoiadas sobre os joelhos ou sobre as coxas. Feche os olhos. E deixe a respiração livre. E observe o abdômen. Não controle. Tente simplesmente sentir o que acontece quando você pega ar nos pulmões, o que acontece quando você solta o ar dos pulmões. A barriga mexe ou não mexe? Tente perceber, quando você pega ar, se a barriga vai para fora ou vai para dentro. Quando você solta ar, se a barriga vai para fora ou vai para dentro. A mesma coisa, tente fazer com a lateral do abdômen. Essa região molinha, abaixo das costelas. Será que mexe ali? Será que não mexe? É mais fácil ou é mais difícil de sentir do que na frente, perto do umbigo? Talvez mais difícil para a maioria. Ah, tá bom, mas e a lombar? Dá para sentir? A maioria responderia assim: eu sinto com facilidade o abdômen, um pouco mais difícil sentir os movimentos na lateral e quase inexistentes ou muito difícil de sentir na lombar. Ah não, Danilo, eu sinto com facilidade, ótimo, legal. Mas, primeiro que a amplitude do movimento é menor porque lá tem osso. Segundo que a maioria não está treinada em sentir. Agora vamos usar o nosso desentupidor de nadi. Vamos usar as mãos. Coloque as mãos na barriga, na região do abdômen, onde você observou inicialmente o movimento. Não precisa respirar mais fundo. Repare como o tato da palma da mão te mostra que está mexendo com muito mais facilidade. Escorrega as mãos para a lateral do abdômen. E se quiser pode até apertar um pouquinho. Deixe a respiração livre. E sinta com a palma das mãos o que acontece quando você inspira e o que acontece quando você expira.
Dá para sentir? Não dá para sentir. E se dá para sentir, em que sentido é? Quando você pega a área lateral do abdômen, vai para fora ou vai para dentro? Vai mais ou menos do que a barriga ia. E então coloque as mãos atrás da coluna lombar, bem atrás do umbigo. Você pode pôr com a palma voltada para dentro ou com a palma voltada para fora, como for mais fácil para você. E tente sentir. É claro que a palma da mão é mais sensível. Se der para deixar a palma da mão, melhor do que o dorso da mão. Tente sentir se há movimento lombar, quando o ar entra e quando o ar sai. Então tiramos as mãos, deixamos as mãos apoiadas de novo nos joelhos ou nas coxas e de novo observamos toda a circunferência abdominal, na frente, dos lados e atrás. Repare como deve ter ficado mais fácil sentir os movimentos respiratórios. Ai, Danilo, eu senti aquilo que você falou. Quando a barriga vai para fora, a lombar vai para dentro. E agora? E agora, calma. Não é nada demais. Você convive com isso faz bastante tempo. Com o tempo, se você conseguir ficar mais calmo, mais calma, se você conseguir aprender a fazer o dhyana, se você já pratica yoga, fale com seu professor, peça para ele te ensinar o dhyana, isso vai mudar, vai restaurar no sentido correto. Não tenta fazer de propósito, eu vou fazer assim. Não, deixa a tua respiração acontecer livre. Agora, observe o assoalho pélvico. A última região que a gente vai observar, daria para fazer no tronco inteiro, mas observe o assoalho pélvico. É uma região que a gente esquece demais na nossa cultura, que tem problemas aí de educação, de moral, de ética, disso e daquilo, de gênero, de não sei o quê. Esqueça tudo isso, leve a sua atenção para o assoalho pélvico. Será que mexe quando você inspira? Ou será que não mexe quando você inspira e expira? Não consigo sentir. Tá bom. Então vamos a uma manobrinha. Você vai colocar uma mão pela frente e vai sentar em cima dessa mão. A outra mão por trás e você também vai tentar deixar a mão embaixo. Os dedos praticamente se encontram lá no assoalho pélvico. Você fica bem sentado em cima das suas mãos. Aí você fecha os olhos e observa a compressão e a descompressão das mãos enquanto você inspira e expira. Se precisar, respire um pouco mais profundamente. Sempre quando é um pouco mais difícil, a gente talvez precise respirar fundo para sentir. Tire as mãos, deixe a respiração livre, os olhos fechados. E de novo observe se há alteração de compressão do corpo no chão enquanto você inspira e expira, ou até se você sente uma tendência de aumentar e diminuir, de ir para baixo e voltar quando o ar entra e sai dos pulmões. Não é o ar, lógico, que está fazendo isso, é compressão e descompressão das vísceras por causa do diafragma. Sinto ou não sinto? Existe ou não existe o movimento? Restaurou um pouquinho da consciência ou estou imaginando? Tente não imaginar. Danilo, tá bom. Eu senti mexer um pouquinho mais agora, tanto no abdômen, quanto na lombar, quanto no assoalho pélvico. Então, sarei. Não é bem assim, Você tomou consciência de uma região, às vezes ela pode estar bem, às vezes ela pode não estar bem. Existiu alguma coisa que permeou a sua avaliação de segurança e de bem-estar enquanto a gente fazia isso?
Veio algum sentimento, aflorou algum sentimento, você mudou o seu padrão respiratório, a gente precisa trabalhar nos outros koshas. Então a gente estava trabalhando em Pranamaya Kosha e Manomaya Kosha, o corpo físico e o corpo respiratório. Não toquei no assunto dos outros 3 corpos. É claro que se você se sente seguro para fazer esse tipo de avaliação, as coisas que vêm, elas afloram, elas podem passar e vai continuar tudo muito bem, obrigado. Mas o trabalho precisa, se for ser desenvolvido, ele precisa continuar com bastante atenção. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte: a gente tem uma ferramenta que é a yoga terapia, que é a yoga e uma abordagem tradicional de como realizar posturas, que é muito mais terapêutica do que a gente simplesmente fazer um alongamento e com cara de postura indiana e achar que está praticando yoga. Poxa, mas os alongamentos não são terapêuticos também? São. Quem usa alongamento de forma terapêutica é fisioterapeuta. Percebe? A gente tem uma ferramenta que é 500 vezes mais sutil do que a ferramenta que muitos profissionais da saúde têm. E a gente fica subutilizando. Não devemos subutilizar. A gente tem que explorar para utilizar da melhor forma possível. Só para terminar, lembrando o professor Mário Ferreira, querido, que era psicólogo também, além de titular de Cultura Védica e Sânscrito da USP, ele dizia: pedir para o yoga apenas benefícios físicos, terapêuticos físicos, é muito pouco. É quase a mesma coisa que pedir para uma filarmônica tocar Atirei o Pau no Gato. Vai sair um Atirei o Pau no Gato maravilhoso que você nunca vai ouvir igual, mas a filarmônica pode te oferecer muito mais. E o yoga também. Obrigado, gente. Talvez a gente continue com mais um bate-papo sobre yoga terapia no futuro, nas próximas semanas. Não quero esquecer de falar para vocês do simpósio de yoga terapia que vai acontecer online, com muitas atividades legais. Vai ser no dia 12 e 13 de setembro, então já separe essa data, save the date, 12 o dia inteiro, 13 das 8 da manhã até 1 da tarde. A gente vai ter Shirley Telles, a gente vai ter Sara Lazar, a gente vai ter professor Bogal, que é o diretor de pesquisa de Kaivalyadama atualmente, o professor Subô, o Dr. Boli, né? Então, olha, gente, vai ser realmente espetacular, além, é claro, né, do professor Marcos Rojo, da professora Lia Diskin, do professor Basílio, da professora Esther, do professor Marcos Aquino, do professor José Antônio, e eu estou falando o nome de um monte de gente e talvez eu esqueça de um ou outro professor, e isso não é justo. Mas a gente vai ter o nosso time de queridos professores, a gente vai ter esse time internacional de pessoas envolvidas com pesquisa e com terapia séria. A gente não precisa mais falar de terapia e de yoga com base em fake news, pelo amor de Deus. Vamos acabar com esse negócio de fake news de yoga. A gente não precisa sair por aí dizendo que estender a coluna estimula o sistema nervoso simpático. Não estimula. Se fosse assim, estou estressado. Não é desse jeito que funciona. A gente tem comprovação, a gente pode falar de yoga baseado em evidência, como se fala em medicina baseada em evidência. Obrigado, gente. Boa noite. Vamos continuar falando um pouco mais sobre isso. Eu tenho certeza que vale a pena. Eu vou marcar mais uma live aí para frente. Agradeço a paciência, agradeço a confiança de quem veio para me assistir, para falar sobre yoga terapia. Essa live voltou a ser no estilo não bate-papo, né, como foram algumas que eu fiz no início, mas eu achei que a gente precisava desenvolver essa temática com um pouco mais de profundidade, tá bom? Obrigado, queridos, foi um grande prazer, namastê, grande abraço a todos, tchau, tchau.